Shalom, shalom a todos. Vamos trazer, à luz das Sagradas Escrituras, uma clareza com relação ao termo afligir a alma, ok? O texto primeiro que eu quero mostrar para vocês é Salmo 119, 67, que diz assim: Antes de ser afligido, andava errado. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Veja que tem duas situações. Antes de ser afligido, então, uma situação em que houve uma aflição, numa situação em que ele estava andando errado. Então, ele estava andando errado e foi afligido, ok? Mas agora, ele diz, né, depois que aconteceu essa situação, guardo a tua palavra. Olha que tremendo, tá? Então, afligido é a palavra aná em hebraico. Eu quero escrever aqui para vocês, só para vocês terem o conhecimento, tá? Ela é formada pela letra Ain, pela letra Nun e pela letra Re. Cada uma dessas letrinhas, ela tem um valor numérico. No hebraico é assim, tá? Não é que nem o português, que tem as letras e tem os números. No hebraico, letra e número, tá? Cada letra tem um valor numérico. Então, somando essas três letras, né, que formam a palavra Aná, nós temos o valor numérico 125. Aí, segundo a interpretação da gematria, nós podemos ir reduzindo esse número. Então, se eu somar o 5, o 2 e o 1, eu tenho o valor numérico 8. Interessante que o 8, ele sempre dá uma referência à eternidade e também a palavra Torá, o valor numérico da palavra Torá é 8, tá? Então, olha como tudo se conecta. Antes do salmista ser afligido, andava errado. Ele andava errado antes de ser afligido. Mas agora, depois dessa aflição, ele guarda a palavra. Então, depois que ele entendeu que ele precisa se submeter genuinamente a Deus, genuinamente, temer a Deus e seguir, né, obedecer os mandamentos de Deus, né, ele passou, né, a andar de forma correta, né, por lógica. Se antes de ser afligido ele andava errado, agora, depois dessa entender isso, ele anda de forma correta, tá? Então, a palavra afligido, que é aná, ela é relacionada sujeitar-se a Deus, guardar a vontade de Deus. Então, não é simplesmente uma aflição externa, você ficar com uma cara abatida, entristecido, né? Por ritos, tá? Isso nós vamos entender a partir que nós vamos lendo. Em 1 Crônicas 13, 12, nós temos a situação de Davi, quando ele foi trazer a arca. 1 Crônicas 13, nós vamos ler a partir do 1, tá? Deixa eu tirar aqui, colocar em outra versão. Diz assim: E Davi consultou os capitães de milhares e centúrias e cada líder. Davi disse a toda a congregação de Israel: Se vos parecer bom e que isto é do Senhor nosso Deus, enviemos aos nossos irmãos em todos os lugares que restarem toda a terra de Israel, e com eles também aos sacerdotes e levitas, os quais estão nas suas cidades e arredores, para que eles possam se juntar a nós. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação disse que faria assim, porque a coisa era correta aos olhos de todo o povo. Assim Davi reuniu todo Israel, desde Sior, do Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. E Davi e todo Israel subiu para Baalá, isto é, para Kiriat Jearim, a qual pertencia a Judá.
para de lá trazer a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Eles carregaram a arca de Deus em uma carruagem nova da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô conduziram a carruagem. Primeiramente, primeira coisa, as coisas de Deus, né, são organizadas. Por isso existe leis, tá? Existe uma Torá. Então, essa Torá são as instruções do Eterno. Ali está todas as instruções de como nós devemos fazer todas as coisas, certo? Aqui, Davi estava com uma ótima boa intenção. O povo estava feliz com essa escolha de Davi, mas eles esqueceram que tudo precisa estar sujeito a Deus e andando conforme os mandamentos de Deus. Eu pergunto para vocês, essa era a forma correta de se carregar a arca de Deus? Não, não é a forma correta de carregar a arca de Deus, tá? Não é a forma correta. E como que é a forma correta de se carregar a arca de Deus, tá? Eu vou selecionar aqui o versículo. Então aqui, Números 4:15 diz assim: E quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os utensílios do santuário, no momento em que o acampamento estiver prestes a partir, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não poderão tocar, para que não morram. Essas coisas são a incumbência dos filhos de Coate no tabernáculo da congregação. Então, os coatitas, eles eram responsáveis por fazer, né, o carregamento da Arca da Aliança, certo? Então, nós vamos ver agora em Números 7:9, os coatitas. Guarda aí, coatitas. Números 7:9. Vamos desde o início para vocês compreenderem, tá? E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou e a todos os seus utensílios, também o altar e a todos os seus utensílios, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que eram os príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor: 6 carruagens cobertas, 12 bois, um carro para 2 dos príncipes e para cada um deles um boi, e apresentaram tudo isso diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés dizendo: toma as ofertas deles e serão para servir no ministério do tabernáculo da congregação. E as darás aos levitas, a cada homem segundo o seu ministério. E Moisés tomou as carruagens e os bois e os deu aos levitas. Deu 2 carruagens, 4 bois aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério, e deu 4 carruagens e 8 bois aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, sob a mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Prestem atenção aqui, ó. Prestem atenção, até vou desmarcar o resto aqui, ó. Mas aos filhos de Coate nada deu, porque o serviço do santuário pertencia a eles e o levavam nos ombros. Então não era ordenado aos coatitas carregarem os utensílios em carruagens. Primeiro ponto. Na verdade, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto é que os coatitas da tribo de Coate que tinham que carregar, né, os utensílios do tabernáculo, os utensílios sagrados, tá? Segundo ponto, não podia ser em carruagens, eles tinham que carregar nos ombros, em Êxodo 25, olha como as coisas do Eterno, elas têm regras, não é de qualquer forma, tá? Êxodo 25,
do 13 ao 15, ó, diz assim: farás varas de madeira de acácia, as revestirás de ouro, e colocarás as varas nas argolas, nos lados da arca, tá falando aqui da arca, tá? Para que a arca seja carregada com elas, com as varas de madeira. As varas estarão nas argolas da arca, não serão tiradas dela, e colocarás na arca o testemunho que eu te darei, tá? Então, era dessa forma que a arca tinha que ser carregada, através dessas varas, né? Dessas varas de madeira de acácia, e nos ombros de quem? Dos coatitas. Vamos voltar lá onde nós estávamos, em 1 Crônicas 13:12, vamos lá, 1 Crônicas 13:12. Vamos aqui mais para cima. Ó, eles carregaram a arca de Deus, verso 7, em uma carruagem nova da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô conduziram a carruagem. Uzá e Aiô, eles provavelmente eram levitas. Tudo bem até aí, eram levitas, mas não eram coatitas. Não eram da tribo de Coate, tá? Segundo ponto, não era para se carregar a arca em carruagem. Nós já vimos, nós vimos lá, tá? E por causa disso aconteceu o que aconteceu, tá? Olha aqui, quando eles chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. No sistema religioso, a gente aprendeu que, pelo fato dele ter colocado a mão, né? Também, tá? Mas o principal que foi transgredido o mandamento de que era para ser transportado pelas varas, nos ombros, sem carruagem alguma, e pelos coatitas. Por que eu estou trazendo isso? O que tem a ver com afligir a alma? Tem a ver com submeter-se. Tem a ver com temor. Fazer as coisas de Deus da forma correta, da forma certa. De boa intenção, o inferno está cheio. Aqui custou a vida de uma pessoa, custou a vida de Uzá, tá? Então tudo tem consequências. Depois no livro de Daniel, vamos lá para Daniel. Daniel 10:12. Disse assim: então disse-me ele, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas e eu venho por tuas palavras. Tá? Então vamos ver aqui no hebraico esse humilhar-te. Vamos trazer aqui para o hebraico. Humilhar-te. Vamos ver. Sumiu? Aqui. Humilhar-te, tá? É a mesma palavra aná. Dez, 12, né? É a mesma palavra aná. Olha aqui para vocês verem. Ó, é a mesma palavra que nós vimos antes, né? Ali no Salmo 119. É a mesma palavra. Então vamos ler novamente. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te, desde o dia, prestem atenção, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus,
Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, não foi simplesmente uma oração com um aspecto triste ou decaído. Não. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, a se submeter. Humilhar é submissão genuína, é obedecer. E a partir deste momento que diz aqui, ó, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Infelizmente, os filhos de Israel substituíram a verdadeira sujeição a Deus por práticas de jejum, acreditando que o sofrimento físico seria suficiente para afligir as suas almas. Por que eles faziam isso? Porque eles aprenderam com os povos pagãos. Os pagãos, eles têm práticas de se automutilar, achando que dessa forma os deuses deles vão, enxergar eles, vão, ter um olhar. Então, eles não compreendiam que Deus estava dizendo: eu não quero sacrifício, eu não me agrado de sacrifícios, eu quero obediência, eu quero sujeição. Então, nós temos que tirar os olhos de ritos. Nós somos e fomos, nós fomos muito contaminados por questões ritualísticas. A religião tal qual foi nos apresentada é uma religião de rituais. Mas Deus espera de nós uma entrega, uma submissão voluntária, por amor, por temor. Ok? Isaías 58:3. Vamos lá para o livro de Isaías. Estão entendendo essa palavra, irmãos? Eu espero que sim, de todo o meu coração. Diz assim, dizendo: por que jejuamos nós? Veja que aqui, ó, a palavra para jejuamos é outra, não é aná, tá? Ó, a palavra aqui para jejuamos é tsum. Tsum não tem nada a ver com aná, tá? Então, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Cobrando de Deus, estamos aqui. Porque afligimos a nossa alma e tu não os levas em conta, que ele usa, afligimos como aná. Eis que no dia em que jejuais, isso é Deus respondendo a pergunta deles, tá? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Agora é Deus perguntando. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso.
Se abrires a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Olha o que ele diz aqui: se desviares o pé de profanar o Shabat, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao Shabat deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, eram ritos que eles faziam. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Colossenses 2:20 diz assim: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeistais as ordenanças, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas dos homens. Não está falando aqui dos mandamentos de Deus, está falando de doutrinas humanas. Ele faz o seguinte comentário: a morte do cristão com Cristo para os valores do sistema mundial destrói qualquer vínculo do pecado e ao mesmo tempo quebra todo possível laço de veneração ou serviço às potestades, autoridades angelicais cultuadas pelos gnósticos. Vencidos plenamente por Cristo, Paulo faz uso de uma verdade veterotestamentária, como registrada na Septuaginta, para relembrar aos colossenses e a todos os cristãos que Deus não faz questão de honras cerimoniais religiosas, mas de corações que o adorem com sinceridade. Tais coisas têm de fato alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade em disciplina do corpo, mas são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Né? Os judeus guardam Yom Kippur nessa situação aqui. Por quê? Porque eles não creem em Cristo Jesus. Eles não foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, isso aqui é apenas ritos humanos, rituais humanos. Mas nós que temos Cristo e temos o Espírito Santo de Deus, a Ruach HaKodesh, nós entendemos profundamente o que é o real significado de Yom Kippur, né? Para nós, né? Pelo sangue do Cordeiro. E, portanto, aquele que realmente aflige a alma é aquele que se sujeita a Deus em plena obediência. O Salmo 119, 21 fala: tu repreendeste asperamente os orgulhosos que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Em contraste aos soberbos e altivos, que são aqueles que se recusam a submeter-se ao Senhor, desviando-se de seu mandamento ao seguir os desejos enganosos do seu coração. Então, nós temos que ser o oposto desses, né, altivos, orgulhosos. E é nesse sentido que vem essa aflição de alma. Nós estarmos debaixo de rendição ao Eterno. Em 1 João 3, 23, 1 João 3, 23, vai falar assim: e este é o mandamento, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos deu. Então vem com a fé em Cristo Jesus, né?
Então, hoje, estas festas, esses dias santos, convocações sagradas, eternas, perpétuas, elas são guardadas, né, pela fé em Cristo Jesus, em total submissão e reverência. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Aqui o comentarista diz: o socorro do Senhor nos alcançará no momento exato, mesmo que ao nosso ver já seja tarde. Filipenses 2, 7 e 8. Mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então aqui Paulo, né, está falando aos filipenses. Vamos ler desde aqui de cima para pegar o contexto, tá? Ó, que haja em vós a mesma mente que também teve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, sendo o que? Obediente. Então veja essa relação que Paulo está fazendo, tá? Que a humilhação, né, que Cristo passou, tem relação com obediência, né? Então, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Irmãos, em nome de Jesus, eu talvez dei uma direção um pouco errada para vocês e eu quero me retratar aqui, né? Que eu falei que havia formas de afligir a alma, né? E que cada um tinha que descobrir o que afligia a sua alma, né? Porque eu entendia que nesse dia de Yom Kippur nós tínhamos que achar algo, não só se abster de alimentos, mas se abster de alguma outra coisa que eu julgando que me faz muita falta, isso traria uma aflição de alma. Só que hoje Deus trouxe esse entendimento para mim, que afligir a alma não é sobre isso, é além disso. Fala de realmente um novo tempo, um novo nascimento, uma nova decisão. Nós vamos guardar Yom Kippur ao entardecer, né? Ao entardecer, amanhã, que é o 9º dia do mês 7, até o entardecer do dia 10, né? Do mês 7. Nós vamos guardar Yom Kippur. Então, no 11º dia, quer dizer, o dia posterior a Yom Kippur, é o dia em que você vai começar a sua nova vida. É o dia que você vai se posicionar diante de Deus. Total submissão, total se colocar debaixo da autoridade de Deus, em obediência. Então, esse novo tempo, essa nova oportunidade, esse novo ciclo, como a gente explicou, não é um ciclo como o Ouroboros, mas como a escada, né, que Jacó viu, que reflete ao nosso DNA, que é uma escada ascendente em direção ao céu. Esse é os nossos tempos, né? É esse ciclo que nos leva à estatura do varão perfeito, é ascendente e não repetitivo, né? Quando nós temos ciclos repetitivos é porque nós estamos realmente não estamos nos submetendo a Deus. Então, nós não estamos afligindo a nossa alma e nós estamos permitindo, né? Quando não há
humilhação, quando não há submissão, quando eu não admito os meus erros, os meus pecados, as minhas iniquidades e transgressões, quando eu não as confesso e as deixo, eu me torno como o soberbo, como o orgulhoso. E Deus resiste aos soberbos. Então, afligir a alma é humilhação, é obediência, mas é humilhar-se no sentido como Cristo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu espero ter esclarecido, né? Porque para mim ficou muito claro nessa manhã que Deus trouxe esse entendimento para mim. E eu compartilho com vocês, meus irmãos, para que a gente ande no caminho correto, na verdade, e não em práticas, né, repetitivas, só porque os nossos antepassados fizeram, e muitas vezes fizeram, né, porque era a forma, né, encaixotada que eles tinham das coisas, né, eles não tinham essa clareza, amém? Então, espero que vocês gostem deste conteúdo. Hoje à tarde, às 18 horas, nós vamos estar fazendo a renúncia com relação ao 9º mandamento, tá? Então, no grupo Libertos por Cristo, o link está à disposição na descrição do vídeo, amém? Todos estão convidados. Shalom, shalom.